Bom, Thaís, vamos lá, se apresente. Quem é você? Quem é Thaís Borner Dutra? Bom, meu nome é Thaís, né? Borner Dutra. Eu sou farmacêutica de formação, mas eu falo que a grande reviravolta na minha vida, né? E a minha paixão que foi crescendo foi a medicina tradicional chinesa. Quando eu fiz a pós-graduação, já tinha feito pós-graduação em desenvolvimento de cosméticos, já trabalhei com essa parte de desenvolvimentos, né? Na parte de farmácia, mas aí realmente a medicina chinesa me pegou, né? E aí fui fazendo outros cursos, trabalho com vários recursos naturais, com a laser terapia, né, a fotobiomodulação, óleos essenciais também, outra paixão minha, todos os recursos naturais aí que são muito bem-vindos, né? E essa integração de recursos eu gosto bastante de fazer, né? Tenho capacitação também em radiestesia genética, que não trabalho mais, mas já trabalhei. Enfim, tudo que envolve o conhecimento, né? Saber como funciona e que possa agregar no atendimento, até para explicar, né? Temos de aula também, me fascina bastante. Assim, eu gosto de entender o porquê das coisas, entender a fisiologia, a bioquímica, não só, né, aquele resultado final. Então, eu sou uma pessoa que está sempre em busca de conhecimento, em relação a tudo, né? Buscar entender as coisas para ter segurança também, para poder realizar no paciente ou até passar a informação para outra pessoa. Eu acho que isso para mim é prioridade. Sim. E aí, tudo que você faz com amor, não tem jeito, né? É, Você acaba a coisa cresce, fazendo. né? Não tem jeito. Thaís, explica um pouquinho como é que funciona uma coisa tão antiga como a medicina tradicional chinesa, né? Que tem tantos milhões de anos, né? E Nossa, a sem dúvida. fotobiomodulação, que é uma coisa tão nova. Como é que é essa integração com essas duas técnicas e o que você tem tido de resultados? Então, isso é algo que me encanta, né? Até por entrar aí, tem várias polêmicas envolvendo a medicina tradicional chinesa, né? Tem algumas pessoas até que questionam. Então, isso também é algo que me encanta, né? Ajudar as pessoas a romperem certos padrões e abrir a cabeça para um novo olhar. Então, a medicina tradicional chinesa, ela é uma medicina muito antiga, milenar, mais de 5.000 anos ela existe, né? Ela é baseada em diversos tipos de conhecimento, são bem diferentes dos conceitos utilizados na medicina ocidental, e envolve vários recursos, não só a acupuntura, né? A acupuntura é um dos recursos da medicina tradicional chinesa. E aí, né, a fotobiomodulação, aí, tanto a laser puntura, que é o laser nos pontos de acupuntura, quanto a técnica ILIB, são recursos que agregam demais, né, e potencializam muitas coisas num tratamento, quando a gente vai fazer com acupuntura, né, com agulha, ou seja, com laser. Inclusive, muitos dos efeitos que a gente tem dificuldade, ou então são efeitos que às vezes demoram muito para acontecer, só com recurso isolado, digamos, né, só com agulha, com a fotobiomodulação, né, com esses recursos, potencializa muito a resposta, tanto de forma imediata, como a longo prazo, e até, assim, respostas surpreendentes, né, e eu posso falar isso porque eu trabalhei bastante tempo, assim, com agulhas. Hoje eu ainda trabalho, mas muito pouco, né, para falar bem a verdade, até por comodidade, as pessoas preferem, né, utilizar o laser, mas para isso precisa ter muito entendimento para conseguir o mesmo resultado que se consegue com agulha ou mais, né? Porque o que acontece, né? Que eu vejo bastante gente comentando, mas com laser não dá o mesmo resultado de eu utilizar as agulhas. Eu vejo muitos profissionais que não abandonam de jeito nenhum esse conceito, que com laser não vai dar certo. Eu não tenho a mesma resposta. Existem várias explicações para isso. Primeiro, né, que você não fez adequadamente. É Né? a questão da Ou dosimetria, né? principal, exatamente. Se você não gerar um estímulo adequado naquele ponto, você não vai ter resposta. Né? E aí não é a técnica em si. Porque Já vi até que muitos na falam, realidade o conceito, né, da agulha é ou a gente vai inibir algo também, ou a gente vai esse conceito estimular tem. algo. Então, assim, a gente tem que. A dosimetria, ela realmente vai ter uma variação. Não tem jeito, Sim, né? E se você vai fazer com laser, você tem
tem que ter essa variação também, né? A história do rodar sentido horário, sentido anti-horário, quem é acupunturista já entendeu o que eu tô falando. Então, quer dizer, o É, conceito é o mesmo, só que você tem que ter essa questão da dosimetria, não é, Thaís? Eu acredito que seja isso. eu tem várias linhas de forma de pensar em relação a tudo, não só a isso, logicamente. Mas eu entendo assim, tem algumas coisas que não dá para transpor, tá? Alguns raciocínios, algumas coisas que você vai fazer com agulha, você não vai fazer. Você não vai seguir o mesmo raciocínio, mas Uhum. isso não significa que você não vai conseguir o mesmo resultado ou mais. Sim, Mas o raciocínio nem sempre é o mesmo. Um exemplo que às vezes surge de dúvida quando eu vou dar uma aula, né? Uma das técnicas para sedar ou tonificar um ponto com agulha é você utilizar a inclinação da agulha, sim, né? também. Você fica a favor do meridiano, dos canais de energia, ou sedar contra. Com laser, você não vai fazer isso jamais. Não existe angulação de laser. É perpendicular sempre, de preferência até com uma Sim. certa pressão, né? Sem detonar a pessoa. Então tem alguma. Não é para apertar o É coitado melhor do que eu paciente, pelo amor de Deus, né? não leve ao pé da letra. Então tem algumas coisas que não se aplicam, os conceitos em si, né? Eu particularmente não uso esse conceito de eu, né? Mas tem algumas pessoas que entendem. O meu raciocínio é o outro quando eu estou utilizando o laser. E é muito fácil de explicar por que a gente consegue um resultado muito superior utilizando o laser. Porque, primeiramente, se você estimular qualquer lugar do corpo que não seja um ponto de acupuntura, você está utilizando um recurso que tem as ações dele, independente de Sim, qualquer coisa. Né? As ações biológicas, físicas, enfim. Agora, você pega um ponto de acupuntura que ele já tem todas aquelas características, aquelas ações energéticas, que por sinal você pode estimular de outras formas também, né? Lógico que não vai ter o mesmo impacto que você estimular com laser, por exemplo, mas você pode colocar um stipper, você pode fazer acupressão, tem outras formas de estimular esse ponto. E você vai conseguir, você vai somar as ações do ponto de acupuntura com as ações já são do laser. E aí, se você entrega, né, a dosimetria correta para gerar aquele estímulo que você quer, não tem como não ter resposta, né? E eu falo que assim, até acupunturista que tem preguiça de pensar, com o laser, ele fica mais confortável ainda, porque mesmo que, assim, né, falando a grosso modo, o laser já tem as características dele, ele vai ter ação, sim. independente se você fizer no ponto ou não. Obviamente que se você fizer no ponto, você vai somar, né? E não é só fazer no ponto, que, por exemplo, eu tô com dor no ombro, eu vou pegar e vou ficar colocando um monte de dose do laser até passar aquela dor. Não, para isso que entra o raciocínio da medicina chinesa de você entender o que está acontecendo naquele organismo, por que está acontecendo aquela dor ali, né? O que está mais envolvido, o que a pessoa está errando na vida dela. E muitas vezes você faz um raciocínio, muitas vezes não sempre, você faz um raciocínio baseado na medicina chinesa, né? Que é um conceito bem diferente de diagnóstico, de observação, e você faz um esquema de pontos, né, visando melhorar aquela dor, você não começa lá por aquele ponto, né? Porque para isso você não precisa ter muito entendimento, certo? Sim. Ah, você vai lá no ponto e põe um monte de doses. Isso daí é quem não tá querendo pensar. Isso aqui também não vai ter muito resultado. Então, você faz lá uma combinação, tem técnicas diferentes que você pode utilizar, inclusive com laser, isso é outra polêmica também, que algumas pessoas falam, não, mas essa técnica não dá certo com laser, eu uso direto e tenho resposta. Então, você vai vendo que às vezes a hora que você chega no ponto, você pergunta para a pessoa, não está doendo mais. Você raciocinou, fez um esquema de pontos, foi estimulando, e a hora que você chegou aqui, você pode até fazer, mas de repente nem precisa, porque você entendeu o que estava acontecendo. Então, Sim. esse é o lado lindo da medicina chinesa e que muitas pessoas não gostam, né? Porque te obrigam a raciocinar e a sair fora da caixa, porque não é algo tradicional, né? Que É. a gente está acostumado, né? Que aprende na faculdade, aquelas coisas. Você tem que sair fora da caixinha mesmo do seu conforto, digamos assim, né? Onde está cômodo. E Então, assim, eu Thaís, como o laser surgiu na tua vida? Como a fotobiomodulação surgiu? Porque, Então, eu já trabalho porque você comentou faz. com a gente da questão da medicina tradicional chinesa.
Mas a gente sabe que você é Sim, uma pessoa muito apaixonada por fotobiomodulação. Então, como é que isso surgiu? sim. Na verdade, a Technic Lib foi depois, né? Não foi logo de cara. Já na minha pós-graduação de acupuntura, eu já tive vários outros recursos, inclusive o laser, né? A laser puntura. E eu já desde cara, né? Antes de me formar, eu já fazia em várias pessoas, pegava a família, vem cá, porque eu sempre fui muito curiosa, eu quero ver o resultado que dá. Sempre fiz muito em mim antes, né? Eu quero ver o resultado, qual a sensação que eu tenho, me furava inteira, fazia de tudo comigo. Vamos ver se esse negócio funciona, o laser. Então, assim, faz 12 anos que eu me formei e desde o princípio eu já utilizo Uhum, a laser puntura, né, nos tratamentos. Eu utilizava em combinação, não era como hoje, que praticamente eu não uso mais agulha. Muito entendi. raro. Eu tenho alguns pacientes que gostam e tem algumas situações que eu gosto de usar em conjunto com laser. Uhum, Mas geralmente, quando eu utilizo agulha, eu utilizo eletroacupuntura. Se eu for utilizar só agulha, dificilmente eu vou utilizar agulha, eu vou usar o laser. entendi. Então, tem algumas situações que eu combino, mas sempre o laser está na jogada. Tanto a laser puntura como a técnica RIB. Então, Uhum, desde o começo, já na minha graduação, eu já tive isso e tudo que eu aprendo, principalmente aqueles recursos, né, técnicas que eu gosto mais, eu procuro já ir aplicando no meu dia a dia. E eu percebia que em alguns casos, por exemplo, o ombro mesmo que eu acabei de citar, né, que é algo que é mais chato no sentido de requer mais sessões para você conseguir um resultado, né? Mesmo na uhum, medicina ocidental é uma das coisas mais chatas que tem. E com a medicina chinesa você consegue acelerar muito essa resposta. E eu percebia que casos, por exemplo, que tinha muitos processos degenerativos, inclusive, se eu não entrasse com laser, eu não conseguiria aquela mesma resposta só com agulha. Né? E outros uhum, recursos, venosa, né? Mochobustão, eu percebia que o laser fazia total diferença ali no tratamento. Então, aquilo foi uhum. me encantando, porque as respostas vinham, né? É, Coisas eu, que eu muitas vezes particularmente, assim, odeio moxa. Porque eu sou alérgica a todas as moxas. É um é terrível. elétrica, que não é a mesma coisa, mas faz também o resultado, Gente, né? assim, não que eu não goste da técnica, não é isso, mas assim, eu odeio com todas E, as forças, porque quem fica mal sou eu, né? E depois aí eu tenho que eu e a tinha que outra tá fumando uma, né? não, eu brinco que eu tinha que me agulhar inteira depois, né? Então, assim, eu falo, gente, pô, eu melhoro o paciente, depois eu que fico ruim, né? Então, assim, era muito Sim. engraçado. O pessoal se matava de rir quando eu falava isso, gente, pelo amor de Deus, não dá, né? Essa moça tá me deixando maluca. Porra. Mas assim, eu sou muito alérgica, e aí, né? Então é aquilo, eu acho que às Eu, vezes. a primeira vez que eu fui na nossa clínica, né? Depois que a gente construiu, enfim. E o primeiro dia que eu fui, né, fui acender a mocha tradicional para fazer num paciente. Meu Deus, fumou assim um quarteirão, né? Assim, todas as pessoas chegaram, olhavam para mim e falavam, o que ela tá fazendo aí? Ela tá fumando, uma certeza, né? Né? Aquele cheiro contamina. Eu falei, bom, não dá, né? Primeiro que para quem tá fazendo também pode ser nocivo, né, Pela? É. Porque é um calor ali que você tá se você faz muito, isso pode ter repercussões para quem está fazendo. Não, E aí eu abandonei. e a parte engraçada é que assim, o cheiro realmente. E aí, por exemplo, você tá num conjunto comercial, o cheiro é tão forte, nossa, impregna, né? Então é aquilo. Eu, particularmente, assim, evito de todos os jeitos de fazer. E é muito engraçado, porque eu tinha um paciente que ele, a antiga culturista dele fazia, né? Muito. E aí ele falou assim para mim, ai, nossa, eu gosto tanto de você, porque não tem aquele cheiro fedido. Eu caí na risada, eu falei assim, gente, ele falou assim, fazia bem para mim. Mas, cara, mas assim, eu chegava em casa, parecia que eu tava defumado. E o negócio não saia do nariz, 3, 4 dias, né? E aí a gente começou a Sim, trabalhar com laser com ele, foi muito engraçado. E então ele falava assim para mim, ai, ainda bem que o laser não tem cheiro. Porque assim, o paciente, que nem ele via o benefício, lógico. Mas foi que ele falou assim, pô, até que ponto o benefício é legal de eu ficar todo fedido? Eu achava muito engraçado quando ele falava isso, né? É uma razão, né? Então, enfim, existem outros tem outras, recursos, né? então, tem outros recursos que às vezes a gente faz, por exemplo, aconteceu recentemente até com um paciente meu, né?
Ele falou assim, você não vai fazer sangria, né, com ventosa? Eu falei, olha, sinceramente, se depois que eu fizer tudo o que eu fiz em você, eu achar que eu preciso fazer, eu vou fazer, mas o que eu vou fazer aqui depois de tudo que eu já fiz, mais o laser, eu Uhum. acho que já vai fazer, né? A modulação ali da inflamação e com a técnica Lib junto, não vai precisar fazer. Então, isso é outra vantagem também, porque a gente otimiza tempo, é um tratamento mais rápido, né? Do que colocar agulha e tudo mais. E você muitas vezes não precisa fazer coisas um pouco mais agressivas, digamos assim, né? Fora alguns pontos, Isso. né, de extremidades que são extremamente desconfortáveis de você pegar, fazer uma sangria, um ponto, enfim. Então tem muitas vantagens e tem muita gente que deixa de fazer até um tratamento aí utilizando, né, esse conceito da medicina chinesa porque não pode ver agulha na frente. Então essas pessoas que estavam excluídas agora também podem Não, fazer, e eu né? acho que isso que é o legal, né? Porque assim, eu tenho amigas que não faziam de jeito nenhum com agulha. Eu Olha, tenho uma que tem pânico realmente de agulha, entendeu? E é muito complicado a pessoa ter um pânico de agulha, né? Até e para ela tomar a vacina foi um pau de louco, né? Eu falei assim, pra você deve ter dado um trabalho. dependendo da vacina, tá ótimo não tomar, né? Aquelas, É, olha, não, com a boca aqui. aí eu comecei. Não, a gente riu muito com ela, que ela falou assim pra mim: Nossa, Perla, tá complicado isso, né? Assim, a gente. Eu tenho muito medo. Para ela tomar alguma Sim, medicação, enfim, né, tenha que ser intravenosa, é muito complicado. E ela realmente, assim, ela tem pânico. E aí, ela queria muito fazer acupuntura. E aí eu falei para ela assim, não, então vamos começar a tentar fazer aí com laser. E o resultado que ela teve foi fantástico, ela não larga. Eu acho que isso que é o legal, né? Então, assim, você isso é muito consegue dar uma outra perspectiva para as pessoas que têm medo de agulha. Porque é muito bom. ruim. Que nem eu tenho, né, o que a gente chama, né, na acupuntura de síndrome B, né? Eu sou portadora de artrite reumatoide, e os pontos são muito doloridos, né? O ponto é muita dor, né? A hora que tira é um Porque já alívio. tem dor, Não, é já porque a tem pessoa já dor, tem vai pro dor, né? Aí pega, né? Aquilo que, cada agulhada é um, né? E aí, assim, o que eu vejo fazendo pela laser puntura é totalmente diferente. O conforto que eu tenho é outro, né? Então, assim, eu com acho que certeza. deixar o paciente confortável. Não é porque você vai fazer acupuntura que tem que ser tortura chinesa, não é verdade? Exatamente. O nosso, aqui o Ocidente não aguenta, né? O que os orientais aguentam. A forma com que é feita também a acupuntura na China é bem diferente da acupuntura que a gente faz aqui mesmo quando a gente utiliza agulha. Não, até o Né? A tamanho gente é das outra. agulhas, né, Thaís? Tem umas agulhas que não. É, Você olha e fala, lá os estímulos muito fortes, né? A gente não volta. Primeiro dia não volta mais se a gente fizer isso aqui. E fora a possibilidade de você tratar crianças também, né? Aquela de todas as idades, sim, bebês, idosos, criança, adolescente, enfim, que jamais iriam, não porque não possa, porque pode, mas muitas vezes a própria mãe não quer, né? Tem sim. aflição, uma agulha ali, não tem uma É conotação, porque, né, muito na boa. E aí, verdade, a acupuntura para o chinês faz parte da cultura deles. Então, sim, o bebê tá na maternidade, ele tá já fazendo acupuntura, é, já, né? É deles, é do processo cultural deles, não é do nosso, né? A acupuntura pra gente é algo emprestado. Então, é aquilo, a gente tem que adequar à nossa realidade, não tem jeito, sim. né? E eles têm Isso. essa cultura de ter que aguentar as coisas, né? Não é a nossa cultura aqui de ficar sofrendo e calado, não abrir a boca. A gente mete a boca, né? É. Ó, tá doendo. Não, o que esse negócio que você tá fazendo Você é aqui, né? Não doido? Tá é, doido pra caramba, é né? louco, esse ponto aqui, né? Quando eu fazia, né? Lá no começo, tal, já até eu assim falar, olha, é muito importante esse ponto, tal, vale a pena. A gente sabe que são pontos mais, mesmo para quem não tem muita sensibilidade, a gente sabe que tem pontos que são muito sensíveis, tem outros Sim, que você não vai sentir sim, nada, né? E quem sim, já tá procurando por causa de dor, a última coisa que ele quer sentir é mais dor, né? Durante o sim, tratamento. Ele quer conforto. sim. Então, isso daí é muito legal também
de ver. E o resultado é muito gratificante, né? Porque aí você associa outras coisas junto, e é um recurso que permite qualquer coisa, né, Pela? Porque tem algumas coisas que você vai ver, não pode fazer isso junto. Então, é algo que só vem para somar, É, e não é bem né? Mas que assim, tem. né? A gente sabe que a gente pode associar muitas coisas, né? Eu sei que você associa a aromaterapia com os óleos essenciais também, né? Que aí é uma delícia, né, gente? Aí não é fedido, que ninguém merece aquela moxa, vamos comentar. Gente, eu sei que tem galera aqui que deve ser fã de moxa, desculpa, mas é uma opinião minha. Eu não curto muito ela, não. Entendeu? Eu acho que Você pode para é o trazer bem-estar, custo-benefício, né? né? Eu acho que os Sempre óleos tem lá o essenciais trazem aromatizador, né? esse tipo vamos dizer assim, de resposta sem ficar defumando o quarteirão todo, né? Então, vamos As fazer umas pessoas que coisas te mais procuram cheirosas, porque gente, né? ela quer qualidade de vida, ela quer conforto, ela quer se sentir melhor. Uhum. Então, tudo que você pode fazer ao contrário, né? Ela já vai para a sessão sabendo que não vai ter agulha, então ela sabe que não vai ter dor. Aí, de repente, eu sempre coloco lá difusor, né? Então, ai, que cheiro gostoso. E daí não é só o cheiro, ela já vai estar sendo tratada. Aí você pode colocar uma cor. Então, tem, né, a cromoterapia, que também é um tratamento. Então, isso já vai abrindo a pessoa também para receber aquele tratamento. Sim, Ela já entra, ai, que gostoso. Diferente quando ela já chega aquele que receia, eu vou receber agulha. Já começa aquela sensação de medo. A gente já entra no negativo, né? é Com a pessoa. verdade, Então, isso verdade. A gente, e é aquilo, né? Porque realmente não é um costume, né? A gente sentir dor e tudo mais, né? Então, assim, é aquilo. Eu acho que a acupuntura, né, feita com o laser, ela realmente adequa aquilo que nós ocidentais preconizamos de não sentir dor. Eu acho que é muito isso, né? Eu particularmente sou fã da técnica, acho bárbara. Tenho muitos pacientes que eu trabalho com acupuntura, né? Que é a minha outra persona, como eu brinco, né? Que eu sou fonoaudióloga, mas tenho a persona acupuntura. Enfim, então, assim, eu vejo isso, né? O conforto realmente que traz. Isso é muito positivo, né? Fora que, assim, a gente tem alguns profissionais que falam que a resposta realmente da laser puntura é muito melhor do que com agulha. sim. Muita, assim, é meio que unânime quem usa laser falar isso, né? Então, Sabe pessoal, fazer é, então assim, adequadamente. pessoal, eu acho que é uma técnica que a gente tem que começar a colocar para funcionar, né? Quem é acupunturista, eu acho que é muito bacana, né? É muito E daí, interessante, em e eu acho relação a que isso? acaba turbino, né? Acaba turbinando o atendimento, né? Turbinando no sentido de que você vai acabar tendo mais procura, porque as pessoas não vão realmente no negativo, como a Thaís fala, né? Que é a questão da, né? Agulha, nossa, você é agulhada, né? Enfim, a pessoa já vem num outro estado emocional e mental, né? Para receber aquilo de uma forma muito mais ampla, né? Eu acho que a física quântica explica muito isso, quando a gente está aberto a receber as coisas realmente fluem muito melhor, né? E aí, assim, eu acredito muito nisso, né? Eu acho que realmente o que eu vejo na minha prática clínica é o que a Thaís também vê, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, é muito interessante, né? Então, assim, Thaís, quais tipos de patologia que a gente pode tratar aí com as duas técnicas? Vamos lá. Só para a Isso é gente. uma pergunta bem frequente, né? As pessoas É, perguntam, pode tratar tal coisa? Eu sempre falo e as pessoas às vezes ficam meio assustadas com essa resposta, né? Absolutamente tudo pode ser tratado com a laser acupuntura e com a técnica livre. Principalmente quando você entende o alcance dessas técnicas. Então, desde a parte física, obviamente que todas as pessoas sabem, né, que o laser, a acupuntura para tratar dor é extremamente eficaz e é uma das maiores procuras realmente, mas todos os aspectos, parte emocional, as pessoas pouco sabem que feito uma técnica de forma adequada, você consegue transformar a forma de pensar da pessoa.
né? De sim, trazer ali um autoconhecimento para ela, de dar uma força para ela agir, ver enxergar mesmo a vida de outra forma. É muito profundo isso, as pessoas não imaginam o alcance que tem isso. Pode modificar completamente a vida daquela pessoa. Não só a nível de dor, físico, mental e espiritual. Só sim, que a pessoa precisa estar aberta. Por mais que você esteja utilizando uma tecnologia que não é algo, né? Você está vendo ali um aparelho, não é algo totalmente vibracional, mas a gente tem a capacidade de bloquear qualquer tipo de tratamento, se assim a gente quiser, né? sim. Então, é importante as pessoas entenderem, porque às vezes a pessoa pode ir assim de uma forma fechada para um tratamento, qualquer que seja ele, não só laser acupuntura, acupuntura, né? Ah, porque minha esposa quis, ou porque meu filho quis, mas eu não acredito, eu tô aqui, comigo nada funciona. Então, se a pessoa chega com essa vibração, não é porque é placebo que a gente está fazendo, mas é porque a nossa mente é capaz de bloquear qualquer coisa. Então, eu Sim, sempre falo, qualquer coisa pode ser tratado desde que você deixe o caminho aberto para mim. Não me né? bloqueando já tá ótimo. Não precisa nem fazer força, ficar imaginando. Não, lógico que se você tiver uma vibração legal, vai ajudar. Mas é só me bloquear. Deixa o caminho aberto aqui para eu, É, para eu agir. Então, coisa, absolutamente tudo, né? E a técnica Livre vai somar demais, né? Com todos os milhões de recursos e ações que tem e vai potencializar qualquer coisa que você faça junto, né? Então, tudo fica melhor. com Até porque você está fazendo uma certeza. faxina de terreno biológico, então Hum, a gente precisa verdade. constantemente cuidar. É. Então, tem como Assim, dar certo. é. A Thaís vai estar no pré-congresso, né? Falando sobre esse assunto que é bárbaro, numa super aula, como sempre, tá? Assim, só deixando claro, eu e Thaís não brigamos, tá? Antes que alguém pergunte, porque tiveram algumas pessoas que perguntaram se a gente brigou. Achei interessante esse negócio, porque Thaís quis fazer uma caminhada solo e eu super Sim, apoiei, gente. Eu acho que assim, é uma super profissional, uma super sim. professora, a amizade, o carinho, a admiração continuam os mesmos. Então, assim, antes que Eu alguém gere intriga, tá? Porque o pessoal gosta de fazer uma intriga, tá? Ela tá no congresso, ela continua sendo minha amiga e parem de fazer os malucos de ficar falando abobrinha, tá? Obrigada de nada, tá? Para Ah, de mas eu fazer vou fofoca, é falar, né? feio. É feio fazer Feio. fofoca. Ó, coisa Ai, horrorosa, gente. hein, gente? Não, não, e assim, aí a pessoa pede para perguntar para outra, para outra, para outra, o negócio chega na minha orelha. Eu falei, hã? Né? Não, é telefone sem fio, né? Porque alguém deduz alguma coisa baseado no nada, e aí vai, e o negócio quando chega, né? Nossa, Thaís tá brigada com a Perla, né? Nossa, Já tô Thaís tá chorando brigada aqui. com a pedra. Nossa, onde isso, gente? Deve ser em Nárnia, né? Porque assim, a gente não brigou, pelo contrário, ela perguntou para mim o que eu achava, disse para ela que realmente ela tinha que Sim, fazer o voo solo, enfim, sim. super confio nela. E então, assim, Eu gente, sou você, né, Perla? Porque eu, assim, você foi uma das pessoas que me incentivou também a dar aula e que me apoiou. Então, assim, é que agora eu decidi realmente mudar aí um pouco o esquema que eu vou fazer as coisas, né? Mas, assim, eu sou muito grata a você, a Renata, né? Que são minhas amigas, que eu admiro muito e que me incentivaram bastante, né? Porque eu tive uma certa resistência em, por mais que as pessoas falassem, né, que eu tinha que dar aula, enfim, eu tinha foi uma quase um resistência. E ano vocês, tentando convencer ela, gente. Vocês não estão entendendo, só né? vocês que conseguiram, então veja É, só, né? e é aquilo, gente. Eu preferi deixar isso claro, Thaís, porque as pessoas ficam causando intriga sem a mínima necessidade, né? Então, Sabe? enfim. Então é aquilo. Ela tá aqui com a gente, ela vai participar do congresso, sempre é uma convidada de honra, uma pessoa que eu tenho o maior respeito por ela saber tudo que ela sabe em termos da medicina tradicional chinesa. Tá? Eu sou, vamos dizer assim, um bebê perto de Thaís na medicina tradicional chinesa. Às vezes eu até brinco, eu ligo para ela e falo assim, Thaís, eu preciso fazer tal coisa. Cara, o que, que eu faço agora, né? Porque assim, quando a gente tem que fazer na gente, a gente fica um pouco perdido, né? Quando a gente pensa no paciente é outra história. Mas foi mais ou menos Pois é. isso, né? Eu sempre peço ajuda para Thaís, gente. Então, assim, a gente tem um nível de amizade ao ponto de eu falar para ela assim, não.
eu acho que é legal, vá, entendeu? Eu acho que é bacana, é positivo, vamos fazer, né? Então é isso, né, Thaís? E as pessoas acabam causando umas intrigas que, oi, né? Então, para deixar Normal, claro isso, né? A gente deixa tipo de gravado isso, né? Para, para entendeu? todo mundo. Deixar muito claro mesmo. Ninguém brigou com ninguém. Então, para de fazer a Não, maluca, sim, de ficar falando exatamente. que a gente brigou, que a gente discutiu, que a gente, sei lá, entendeu? Isso nunca Inclusive, eu aconteceu, continuo indicando, né? Sempre né? falo de você, às vezes alguém vem me perguntar, eu quero uma coisa de, né, de fono, eu falei, é a perla, né? Então, Assim, assim, é aquilo, gente. Parem de fazer intriga com a amizade dos outros. Isso é feio, não é legal, tá? Obrigada de nada. Eu e Thaís agradecemos que estamos em paz, como sempre tivemos na vida toda, tá, gente? Então, pare de fazer os malucos da cabeça, tá? Para de fazer os goiaba, né? Então, enfim. Thaís, brincadeiras à parte, eu nem tinha te contado nada, porque falei, vou falar isso na live para a Thaís ficar sabendo, entendeu? Então, assim, mas eu imaginei que isso fosse acontecer, porque para as pessoas começarem a falar e o negócio crescer, não demora, né? Em relação a qualquer coisa. Gostoso falar, né? Falar da vida do outro e tal. Então. não, é Nossa, aquilo, né? E aí nem sabe o que aconteceu, nem sabe o que a gente conversou, não sabe de nada, só viu que você lançou o seu curso. Como assim ela não está na sim, BioLaser? Gente, se um dia a Thaís quiser voltar para a BioLaser, ela sabe que ela tem as portas abertas para isso. Se um dia eu precisar dela para alguma coisa, para dar uma aula, eu vou convidá-la. Então, por favor, para de fazer confusão na vida alheia, tá? Vai cuidar da sua vida, que é a melhor coisa que você muito bem. faz. Obrigada de nada, tá? Porque aqui a gente na BioLaser, a gente não tem tempo de ficar olhando para a vida alheia, tá? A gente tem muito Graças a Deus. trabalho, tá? Então parem Exatamente. de ser malucos, né? Então, de causar e ficar causando furdunço com coisa que não tem nada a ver, né? Então eu quis deixar isso muito claro na live, porque assim, eu convidei a Thaís super topou fazer o pré-congresso, porque infelizmente ela não poderia estar no congresso, né? Por algumas questões pessoais dela. A princípio, quando eu convidei, o congresso seria presencial, né? E por uma questão de Uhum. data, realmente ela não poderia estar aqui com a gente, mas ela super topou fazer o pré-congresso, como sempre. Então, assim, é uma pessoa super querida minha, querida da BioLaser, é uma pessoa que a gente sempre contou com ela para muitas coisas. Então, é aquilo. Eu gosto de deixar isso muito claro, né? Para que as pessoas entendam que às vezes a gente tem. A amizade às vezes vai além do negócio, né? Também. Muito mal, E a né? gente tem que respeitar. Foi uma escolha dela, ela querer fazer voo solo. E ok. E eu disse para ela assim, amiga, se você achar que não ficou bom, volta. E tudo bem. A porta tá aberta, E você lute, né? E fique maluca né? de fazer. Não, mas eu acho que imagine que eu ia continuar, ia fazer live com você, ia estar no congresso, se existisse alguma coisa, né? Imagina, muito pelo contrário, uma admiração, uma gratidão eterna, porque são pessoas que se não fossem vocês, eu não estaria aqui provavelmente dando aula, não teria descoberto o quanto eu gosto. Eu vou encerrando aqui a live, tá? Então, põe lá www.congressolaser.com.br, se inscrevam, tá? No nosso congresso. Vai ter essa pessoa maravilhosa que é a Thaís, tá? Infelizmente ela não pôde se despedir porque realmente caiu, tá bom? E, pessoal, obrigada aí pela atenção, pelo carinho. Amanhã tem mais. Vamos ter Eliane Amádio, enfermeira,